Dizem que a velhice traz uma espécie de invisibilidade conveniente. Um manto que nos permite observar o mundo sem sermos notados. Mas a dor da rejeição, essa não respeita idade, nem cabelos brancos, nem o sangue que corre nas veias. Eu sou divina, e aos 74 anos, aprendi da maneira mais cruel que o amor que plantamos nem sempre floresce como esperamos. Às vezes, ele cria espinhos venenosos. Nunca me casei. Fui o que chamavam antigamente de solteirona convicta, mas dediquei cada centavo do meu trabalho no comércio de tecidos para criar aquele menino como se tivesse saído do meu próprio ventre. Naquela noite, porém, o tecido da minha vida rasgou-se de uma forma que costura nenhuma poderia remendar. Era uma noite de sábado abafada, daquelas em que o ar parece pesar sobre os ombros, carregado de umidade e de promessas. O calor não dava trégua, nem mesmo com o ar-condicionado do meu quarto zumbindo no máximo, enquanto eu me arrumava. Lembro-me de olhar para o espelho oval da penteadeira e sorrir para o reflexo. Eu não via uma velha acabada. Via uma mulher que tinha vencido. Felipe, meu único neto, filho da minha sobrinha que criei e que partiu cedo demais, estava se formando em direito. Hoje é o grande dia, divina, sussurrei para mim mesma, alisando a saia do meu conjunto de linho bege. Aquele conjunto não era novo. Eu o havia comprado em uma boutique no centro da cidade há uns 8 anos, para o casamento de uma amiga. O corte era clássico, o tecido de qualidade nobre, e eu o mantinha impecável, lavado a seco e guardado em uma capa protetora. Para arrematar, prendi na lapela o broche de camafeu que pertencera à minha mãe. Era uma peça simples, sem diamantes ou brilhos vulgares, apenas a elegância discreta de gerações passadas. Nos pés, calcei meus sapatos de salto médio, confortáveis, pois sabia que ficaria muito tempo em pé cumprimentando as pessoas. Eu me sentia apropriada, me sentia uma dama. Peguei minha bolsa de mão, verifiquei se o envelope com o cheque de presente estava lá, uma quantia generosa para ajudá-lo a montar o escritório, e desci as escadas da minha casa. A casa estava silenciosa. Não havia marido para elogiar, nem filhos para apressar. Minha solidão sempre fora minha companheira leal, uma liberdade que conquistei com muito suor. Mas naquela noite, a solidão parecia ter um gosto diferente, um gosto de vitória compartilhada. Afinal, o diploma do Felipe também era um pouco meu. Caminhei até a garagem. O meu carro, um sedã prata com mais de 10 anos de uso, estava estacionado no canto. Ao lado dele, o espaço vazio gritava a ausência do presente monumental que eu havia dado ao Felipe 2 semanas antes. Uma SUV 0 km, preta, blindada, com bancos de couro e teto solar. Lembrei-me do dia em que entreguei as chaves. Ele me abraçou, girou-me no ar e disse que eu era a melhor avó do mundo. Aquelas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu girava a chave na ignição do meu velho carro. O motor engasgou nem um pouco antes de pegar, como se pressentisse o desastre. Mas eu, cega de orgulho, ignorei o aviso. Dirigi até o local da festa, um desses centros de eventos modernos e espelhados na zona nobre da cidade. O trânsito estava caótico. Luzes vermelhas de freio se estendiam por quilômetros, mas nada tirava o meu ânimo. Eu cantarolava uma música antiga do Roberto Carlos, batucando os dedos no volante desgastado. Imaginava a cara do Felipe quando me visse. Imaginava apresentá-lo aos colegas, estufar o peito e dizer: "Este é o meu neto, o advogado." Quando finalmente cheguei à entrada do estacionamento VIP, o manobrista olhou para o meu carro com um certo desdém, mas eu mantive a cabeça erguida. Entreguei as chaves, peguei o ticket e caminhei em direção à entrada principal. O saguão era imponente, com lustres de cristal que pendiam do teto como cascatas de luz. Havia um cheiro forte de perfume caro, misturado com o aroma de lírios dos arranjos florais gigantescos. Eu via grupos de jovens em vestidos longos de lantejoulas, rapazes em smokings alugados, pais orgulhosos ostentando relógios dourados. Senti por um breve segundo um aperto no estômago. Minhas roupas, embora de linho puro,
pareciam opacas perto de tanto brilho sintético. O bege do meu terninho, que em casa parecia tão chique, ali parecia pálido, quase invisível. Mas afastei a insegurança. A elegância está na postura, divina. Repeti meu mantra mental. Avistei Felipe de longe. Ele estava perto de uma fonte iluminada, cercado por 4 ou 5 rapazes e algumas moças que pareciam modelos de capa de revista. Ele estava radiante, segurando uma taça de champanhe, rindo com a cabeça jogada para trás. O terno dele, feito sob medida, pago por mim, claro, caía perfeitamente em seus ombros largos. Meu coração transbordou. Aquele era o meu menino. O menino que eu levei para a escola, que eu cuidei quando teve catapora, cujas mensalidades da faculdade eu paguei religiosamente todo dia 5, sacrificando minhas próprias férias e reformas na casa. Apressei o passo, o sorriso rasgando meu rosto. Eu queria abraçá-lo, queria sentir o cheiro dele, dizer que o amava. Felipe! Chamei, acenando discretamente com a mão enluvada. Ele ouviu. Vi quando a cabeça dele se virou na minha direção. O sorriso dele, no entanto, não se abriu. Pelo contrário, congelou. Vi Felipe dizer algo rápido aos amigos, que se viraram para olhar para mim. Senti os olhares deles me escaneando de cima a baixo, julgando meus sapatos, meu camafeu, meu linho bege. Houve risinhos. Felipe entregou a taça para alguém e veio em minha direção, não correndo de alegria, mas com passos rápidos e duros, como quem tenta interceptar um problema. Ele me parou antes que eu pudesse chegar ao tapete vermelho, onde os fotógrafos estavam. Vó! A voz dele saiu sibilada, baixa e tensa. O que a senhora está fazendo aqui na entrada principal? Eu parei confusa. O abraço que eu preparava ficou suspenso no ar, meus braços caindo lentamente ao lado do corpo. Como assim, meu filho? Vim para a sua formatura. Vim te ver, celebrar. Ele olhou para os lados, nervoso, checando se alguém importante estava ouvindo. Depois, fixou os olhos nos meus. Não eram os olhos do menino que eu criei. Eram olhos frios, estranhos, calculistas. Vó, olha para a senhora. Ele disse, fazendo um gesto vago que abrangia todo o meu corpo. Esse terno... Isso é roupa de ir na missa, não numa festa de gala. Senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Minha mão subiu instintivamente para tocar o camafeu. Mas é linho, Felipe. É o meu melhor conjunto. É velho, vó. É roupa de pobre. Ele soltou as palavras com uma irritação que me cortou a alma. Meus amigos. A família da namorada do Lucas. Todo mundo aqui é rico, vó. De verdade. Gente de sobrenome. Eles estão ali olhando. Eu não posso passar essa vergonha agora. O mundo ao meu redor pareceu ficar mudo. O som das risadas, da música clássica ao fundo, tudo se tornou um zumbido distante. Só a voz dele era clara e cruel. Vergonha! Sussurrei, a palavra arranhando minha garganta. Eu paguei por essa festa, Felipe. Eu paguei por esse terno que você está vestindo. Ele bufou, impaciente, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Dinheiro não compra classe, vó. A senhora não entende. Olha, faz o seguinte. Ele olhou para o relógio, como se eu estivesse tomando um tempo precioso dele. Não entra agora. Vai pro carro. Espera lá no estacionamento. Depois da cerimônia oficial, quando a pista de dança abrir e estiver tudo escuro, eu vou lá te dar um oi rapidinho. Ou então a gente se vê amanhã no almoço. Eu pisquei, tentando processar o absurdo. Esperar no carro? Como um cachorro. Não dramatiza, divina. Ele usou meu nome, não vó. Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. É só para eu não ficar mal na fita com o pessoal do escritório onde vou estagiar. Eles são elitistas. A senhora não entende esse mundo. Por favor, só vai. E então ele deu as costas. Simplesmente girou nos calcanhares e voltou para o grupo de amigos. Vi quando ele chegou lá. Sorriu, fez um gesto de já resolvi e todos riram novamente. Um dos rapazes olhou para mim e cochichou algo no ouvido de uma moça, que cobriu a boca para rir. Fiquei ali, parada, sozinha no meio daquele saguão luxuoso.
As pessoas passavam por mim como se eu fosse um móvel fora de lugar, uma estátua de mau gosto. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, mas a limpei rapidamente. Não, eu não daria a ele o gosto de me ver chorar. Minhas pernas tremiam, mas forcei-me a dar meia volta. A humilhação queimava minhas entranhas como ácido. Cada passo de volta para a saída parecia pesar uma tonelada. O manobrista me olhou surpreso quando pedi o carro de volta tão rápido, mas não disse nada. Caminhei até o estacionamento aberto, longe da área VIP, onde eu tinha deixado meu carro por engano, antes de corrigir com o manobrista. Mas decidi não entrar no meu veículo imediatamente. Sentei-me em um banco de concreto, sob a luz amarelada de um poste. O calor da noite agora parecia sufocante. Vergonha. A palavra ecoava. Eu era a vergonha dele. Eu que trabalhei dobrado quando a mãe dele morreu, vendendo cortes de fazenda de porta em porta, até conseguir abrir minha loja. Eu que nunca me casei, porque achei que nenhum homem aceitaria uma mulher que já vinha com um pacote completo de sobrinha e neto para criar. Eu que abri mão de viajar para a Europa com minhas amigas para pagar o intercâmbio dele no Canadá. Olhei para as minhas mãos. Eram mãos de trabalho. Sim, tinham manchas da idade, as articulações dos dedos um pouco inchadas, mas eram mãos limpas, mãos honestas. E aquele terno de linho, eu o achava tão bonito. A tristeza profunda, aquela que nos faz querer desaparecer, durou cerca de 10 minutos. Foi o tempo necessário para eu chorar tudo o que tinha para chorar ali, no escuro, longe dos olhares de nível dos amigos dele. Mas então, algo aconteceu. Uma brisa quente soprou, despenteando meu cabelo, e com ela veio uma clareza assustadora. Sequei o rosto com um lenço de papel que tinha na bolsa. Respirei fundo. O ar entrou nos meus pulmões, e ao sair, levou embora a avó boazinha. Aquela divina compreensiva que perdoava os atrasos, que relevava as grosserias por causa do estresse dos estudos. Aquela divina tinha ficado lá no saguão. Levantei a cabeça. Meus olhos, antes marejados, agora estavam secos e ardiam com uma chama fria. "Ele quer classe?" murmurei para o nada. "Eu vou ensinar o que é classe." Tirei o celular da bolsa. Meus dedos não tremiam mais. Disquei um número que eu conhecia de cor. Era o número pessoal do Beto, o dono da concessionária onde eu comprava meus carros há 30 anos e onde eu tinha comprado a SUV do Felipe à vista, com um desconto especial pela amizade antiga. Era sábado à noite, mas Beto atendeu no terceiro toque. "Dona Divina, aconteceu alguma coisa com o carro novo? O menino bateu?" A voz dele era preocupada. "Não, Beto. O carro está inteiro." Minha voz saiu firme, irreconhecível até para mim mesma. "Mas houve um problema com a documentação e com o proprietário." "Como assim?" "O documento já saiu no nome dele, não foi?" A senhora insistiu para fazer a surpresa completa. "Saiu, Beto. Mas eu tenho a procuração. Lembra que assinamos aquele termo de reserva de domínio porque eu financei uma pequena parte no meu nome para pegar a taxa de juros zero? Eu sabia exatamente o que estava dizendo. Eu era comerciante. Sabia lidar com contratos. O carro era dele no papel, mas a dívida simbólica e a responsabilidade legal ainda me davam uma brecha. E, mais importante, eu tinha a chave reserva eletrônica e o código de rastreio que a seguradora exigia. "Lembro sim, Dona Divina. Mas o que a senhora quer fazer?" Olhei para essa entrada do salão de festas, onde as luzes piscavam e a música começava a ficar mais alta. "Beto, eu quero que você mande o guincho da seguradora agora. Eu sei onde o carro está. Está aqui no estacionamento do centro de convenções, na vaga A1, bem na frente. Aquela vaga de destaque que eu paguei, à parte." "Guinchar? Agora? No meio da festa?" Beto parecia atônito. "Mas, Dona Divina, vai dar uma confusão. O garoto vai ficar a pé." "Exatamente, Beto." Cortei, sentindo um prazer gelado percorrer minha espinha. Ele disse que eu estou mal vestida para a festa dele. Disse que tem vergonha de mim. Disse para eu esperar no carro como uma motorista. Houve um silêncio do outro lado da linha.
Beto conhecia minha história. Sabia o quanto eu me sacrifiquei. Que moleque desgraçado, Beto murmurou, a indignação transparecendo na voz. Desculpe o palavreado, dona Divina. Não se desculpe. Só mande o guincho. E Beto, traga a chave mestra. Quero que o alarme dispare quando vocês levantarem o carro. Quero que faça barulho. O guincho chega em 20 minutos, minha amiga. Eu mesmo vou dirigindo. Desliguei o telefone. Guardei-o na bolsa com calma. Ajeitei o camafeu na lapela. Eu não iria embora. Ah, não. Eu não ia esperar no meu carro velho, escondida no fundo do estacionamento. Caminhei até o meu sedã, entrei e dirigi lentamente até uma posição estratégica, onde eu tinha uma visão perfeita da entrada principal e da vaga A1, onde a SUV preta brilhava sob os holofotes, com um laço vermelho gigante que Felipe fez questão de manter para mostrar aos amigos. Desliguei os faróis e fiquei no escuro, observando como uma predadora observa a presa. A dor no meu peito tinha se transformado em algo sólido, uma âncora que me mantinha firme. Eu tinha passado a vida sendo mansa, sendo a tia solteirona boazinha, a avó que dava tudo. Mas Felipe tinha acabado de cometer o erro fatal de esquecer de onde eu vim. Eu vim do nada. Eu construí tudo. E quem constrói também sabe demolir. Apertei o volante com força, meus olhos fixos na porta de vidro do salão. A festa estava apenas começando, mas a lição estava prestes a ser inesquecível. Espere no carro, repeti as palavras dele, sentindo o gosto amargo na boca. Pode deixar, meu neto. Eu vou esperar. Vou esperar de camarote para ver você sair e descobrir que a velha mal vestida acabou de te deixar a pé. O som de um motor pesado se aproximando ao longe fez um sorriso fino brotar nos meus lábios. O jogo tinha virado e eu estava apenas começando. O guincho chegou exatamente como Beto prometera. Uma besta mecânica amarela com luzes giratórias que cortavam a escuridão do estacionamento, tingindo o asfalto de laranja e sombras dançantes. Eu assistia a tudo de dentro do meu sedã, com as mãos repousando no volante. Não mais trêmulas, mas firmes como se fossem feitas de mármore. Era estranho, mas naquele momento, a dor aguda da rejeição começou a dar lugar a uma curiosidade mórbida, quase científica. Eu queria ver como o mundo reagiria quando a matriarca invisível decidisse puxar o tapete. Beto desceu da cabine. Ele era um homem prático, de poucas palavras e muita ação. Vi quando ele conversou brevemente com o segurança do evento, gesticulando com uma prancheta na mão. O segurança, um rapaz jovem e confuso, olhou para a SUV preta, depois para a prancheta e coçou a cabeça. Eu sabia o que estava escrito ali. Ordem de busca e apreensão por falta de pagamento ou quebra de contrato. Uma tecnicalidade que Beto improvisara com maestria, baseada no fato de que o financiamento estava no meu nome e eu, tecnicamente, estava recolhendo o bem. Quando o gancho de metal foi preso ao eixo dianteiro da SUV blindada, senti um arrepio. Não de medo, mas de poder. Aquele carro era o símbolo máximo da minha generosidade. O troféu que Felipe exibia para os amigos ricos como prova de seu sucesso precoce. E ali estava ele, sendo arrastado como um animal abatido. Assim que as rodas dianteiras saíram do chão, o alarme disparou. O som foi ensurdecedor. Uma sirene aguda, intermitente, que rasgou a música abafada que vinha do salão de festas. Uou, uou, uou. O barulho ecoou pelas paredes de vidro do centro de convenções. Sorri. Era o grito da minha dignidade sendo ouvida. Finalmente. Vi pessoas começarem a sair para as sacadas e para a porta de vidro principal, atraídas pelo escândalo. Taças de champanhe nas mãos, rostos curiosos colados no vidro. Entre eles, vi um vulto conhecido correr para fora. Felipe. Ele estava sem o paletó agora. A camisa branca de marca que eu comprara, brilhando sob os holofotes. Ele gesticulava, gritava algo para o manobrista, apontava para o guincho que já estava em movimento, levando embora sua carruagem de luxo.
Eu poderia ter ficado ali para ver o desespero dele de perto. Poderia ter descido do carro e gritado: "Eu mandei levar!" Mas aquela divina dramática e barraqueira não existia. A divina que nasceu naquela noite operava nas sombras. Engatei a ré silenciosamente. Enquanto Felipe corria atrás do guincho, gritando e sendo contido pelos seguranças que achavam que ele estava bêbado ou surtado, eu manobrei meu velho sedã prateado e saí pela saída lateral. Ninguém olhou para mim. Eu era apenas uma senhora num carro velho, invisível mais uma vez. Mas agora minha invisibilidade era minha arma. O caminho de volta para casa foi longo. A cidade parecia diferente naquela noite. Os prédios altos, que antes eu admirava como sinais de progresso, agora me pareciam monumentos à vaidade. Cada vitrine de luxo, cada carro importado que passava por mim, tudo me lembrava da frase dele: "Meus amigos são ricos. A senhora tá mal vestida." Aquelas palavras não eram apenas um insulto, eram uma chave. Elas destrancaram uma porta na minha mente que eu mantinha fechada há décadas. A porta da contabilidade real. Entrei em casa e não fui para uma cozinha fazer um chá, como faria a avó chorosa. Fui direto para o meu escritório. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, cheiroso a papel antigo e lavanda, onde eu guardava os registros da minha loja de tecidos e, mais importante, os arquivos da minha vida financeira. Acendi a luminária verde da escrivaninha. A luz focada iluminou a poeira que dançava no ar. Sentei-me na cadeira de couro giratória, aquela que Felipe costumava girar quando era criança, dizendo que era o capitão do navio. "O navio afundou, meu filho", murmurei para a sala vazia. Abri a gaveta inferior do arquivo de metal. O som das rodinhas deslizando nos trilhos foi seco, metálico. Ali, em pastas suspensas de papelão pardo, estava-lhe a história da minha invisibilidade. Comecei a puxar os documentos, não apenas os do carro. Eu precisava ver o todo. Precisava ver o tamanho do monstro que eu havia alimentado com colheradas de mel. Puxei a pasta rotulada Imóveis. Lá estava a escritura do apartamento onde Felipe morava. Um apartamento de 3 quartos na Zona Sul, perto do escritório de advocacia onde ele estagiaria. Eu me lembrava do dia em que entreguei as chaves a ele, 2 anos atrás. "Para você ter conforto para estudar, meu amor", eu dissera. Ele chorou, me abraçou. Mas eu, na minha sabedoria de comerciante antiga, uma sabedoria que eu convenientemente ignorava quando o assunto era família, nunca passei o imóvel para o nome dele. Fizemos um contrato de comodato verbal. No papel, o apartamento era meu. A luz, a internet de alta velocidade, o condomínio caríssimo com piscina aquecida, tudo debitado na minha conta corrente todo dia 10. Coloquei a escritura sobre a mesa. Puxei a pasta banco. Os extratos dos cartões de crédito adicionais. Felipe tinha um cartão ilimitado, atrelado à minha conta principal, aquela onde caíam os lucros da loja e os rendimentos dos meus investimentos de uma vida inteira de economia. Meus olhos percorreram as linhas do último mês. Restaurante Le Jardin, R$850. Loja de grife masculina, R$2.400. Boate The Box, R$1.200. Senti um gosto amargo na boca, como fel, enquanto eu usava um terninho de 8 anos atrás e me preocupava se o linho estava amassado. Ele gastava o equivalente a 3 meses de salário de uma das minhas funcionárias em uma única noite de farra. E ainda assim, teve a coragem de dizer que eu o envergonhava. A cada papel que eu lia, a tristeza ia sendo substituída por uma frieza calculista. Eu não era uma velha coitada. Eu era a fonte. Eu era a nascente do rio, onde ele bebia. E ele tinha acabado de cuspir na água. Levantei-me e fui até o cofre embutido atrás de um quadro de paisagem genérica. Girei a combinação. Meus dedos, calejados de cortar metros e metros de seda e algodão, conheciam o segredo de cor. A porta pesada se abriu. Lá dentro, encontrei o que procurava. Algo que eu tinha esquecido. Ou talvez, escolhido esquecer. Uma pasta azul escura. Dentro dela, o testamento que eu havia pedido ao meu advogado para redigir, mas que ainda não tinha assinado.
Li as cláusulas. Deixo a totalidade dos meus bens, incluindo a loja Tecidos Divina, o imóvel residencial, o apartamento da Rua das Acácias e as aplicações financeiras, para meu único neto, Felipe. Peguei uma caneta vermelha que estava sobre a mesa. A tinta era da cor de sangue. Com um movimento lento e deliberado, risquei o nome dele. O papel rasgou com a força que coloquei no traço. Acabou! Decretei. Mas eu precisava de mais do que papéis rasgados. Eu precisava de ação. Olhei para o relógio de parede. Eram quase 11 da noite. Sábado. Mas eu sabia que Dr. Siqueira, meu advogado e contador há 40 anos, ainda estaria acordado. Ele sofria de insônia crônica e costumava ler processos na madrugada. Disquei o número residencial dele. Alô? A voz dele era rouca, surpresa. Divina! Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Ainda não, Siqueira. Respondi, minha voz soando assustadoramente calma aos meus próprios ouvidos. Mas uma parte de mim morreu hoje à noite. E preciso enterrá-la antes que comece a cheirar mal. Do que você está falando, mulher? Você não estava na formatura do menino? Estava. Fui barrada na entrada pelo próprio formando. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Siqueira conhecia minha devoção. Ele, mais do que ninguém, me alertara tantas vezes. Você mima demais esse garoto, Divina. Quem muito dá, cria ingratos. Eu nunca quis ouvir. O que ele fez? Perguntou Siqueira, o tom profissional assumindo o lugar da surpresa. Disse que eu estava mal vestida, que os amigos dele eram ricos e que eu deveria esperar no carro. Como um cachorro, Siqueira. Ele me mandou esperar no estacionamento para não passar vergonha. Ouvi o som de Siqueira respirando fundo. Sinto muito, minha amiga. Sinto muito mesmo. Não sinta. Cortei. A hora de sentir acabou. Agora é hora de cobrar. Lembra aquela procuração de plenos poderes que eu tenho sobre as contas que abri para ele? E o contrato de aluguel do imóvel comercial onde ele ia montar o escritório semana que vem? Lembro. O contrato está na minha mesa para você assinar como fiadora na segunda-feira. Rasgue. Não serei fiadora de nada. Certo. E as contas? Quero que você bloqueie tudo, Siqueira. Agora. Eu sei que você tem o acesso digital do banco corporativo. Cancele os cartões adicionais. Bloqueie o acesso à conta universitária que eu mantenho. Quero que, quando ele tentar pagar a próxima rodada de uísque para os amigos ricos dele hoje à noite, a máquina dê transação negada. Divina. Isso vai causar um constrangimento público enorme. Ele está na festa de formatura. Constrangimento? Soltei uma risada seca, sem humor. Constrangimento foi o que eu senti quando meu neto olhou para o meu broche de camafeu e disse que era coisa de pobre. Eu quero que ele sinta o peso do dinheiro que ele acha que tem. Você tem certeza disso? Amanhã ele vai virar uma fera. Deixe virar. Eu criei cobras a vida toda, Siqueira. Agora aprendi a tirar o veneno. Ah, e tem mais uma coisa. Diga, o apartamento, aquele da Rua das Acácias. Onde ele mora? Sim, quero que você prepare uma notificação de despejo. Ou melhor, uma notificação de fim de comodato. Dê a ele 30 dias. Não, 30 é muito conforto. Dê a ele 15 dias para desocupar o imóvel. Vou colocar à venda. Divina, isso é guerra. Não, Siqueira. Guerra é quando dois lados lutam. Isso aqui é uma correção de rota. Durante anos fui mansa, mas aquela mulher que aceitava migalhas de afeto em troca de fortunas já não existe. Ela ficou no saguão daquele centro de convenções. Farei o que você pede. Os cartões estarão bloqueados em 10 minutos. O sistema do banco permite o bloqueio via app administrativo. Posso fazer daqui mesmo. Faça. E Siqueira, obrigada. Desliguei o telefone. O silêncio da casa parecia ter mudado de textura. Antes era um silêncio de solidão. Agora era um silêncio de expectativa, como o ar parado antes de uma tempestade. Fui até a cozinha e abri uma garrafa de vinho tinto que eu guardava para uma ocasião especial. Talvez para o dia em que Felipe passasse na OAB, ou quando me apresentasse uma noiva.
Mas percebi que não haveria ocasião mais especial do que aquela. O dia em que recuperei meu autorrespeito. Servi uma taça generosa e voltei para a sala. Sentei-me na minha poltrona favorita, de frente para a porta de entrada. A luz da varanda estava acesa, atraindo mariposas que batiam cegamente contra a lâmpada, em um esforço inútil e autodestrutivo. Eram como Felipe, atraídos pelo brilho, sem saber que o calor queimava. Tomei um gole do vinho. Era encorpado, forte. Desceu aquecendo meu peito. Lembrei-me do convite dele. A gente se vê amanhã no almoço. Ele achava que eu estaria lá, mansa, esperando suas desculpas esfarrapadas, pronta para entregar o cheque gordo que estava na minha bolsa. Ele achava que a vovó ia relevar, como sempre relevou. Olhei para a minha bolsa sobre a mesa de centro. O envelope com o cheque ainda estava lá. Levantei-me, peguei o envelope e o rasguei em 4 pedaços, deixando os papéis caírem no tapete como confete de uma festa que nunca aconteceu. Eu tinha descoberto meu poder. Não era apenas o dinheiro, embora o dinheiro fosse a linguagem que Felipe e seus amigos entendiam. Meu poder vinha de saber quem eu era. Eu era divina, a mulher que começou vendendo retalhos e construiu um império de tecidos. Eu sabia reconhecer um tecido podre, apenas pelo toque. E meu neto? Meu neto era feito de um tecido sintético barato, que brilha muito, mas rasga na primeira tensão. Fechei os olhos e esperei. Eu sabia que o telefone tocaria em breve. Sabia que assim que a festa acabasse e a realidade batesse, sem carro, sem cartão, sem dignidade perante os amigos, ele viria atrás de mim. Mas eu estava pronta. Minha armadura de linho bege podia parecer velha para ele. Mas por baixo dela, eu vestia agora uma cota de malha feita de pura indiferença. A armadilha estava armada, e eu não precisava fazer mais nada além de esperar o rato vir buscar o queijo que não existia mais. O telefone tocou exatamente 45 minutos depois que cheguei em casa. O aparelho sem fio vibrava sobre a mesa de centro de madeira maciça, dançando perigosamente perto da borda, como um inseto nervoso. Eu sabia quem era. O visor piscava o nome Felipe Celular, iluminando a sala escura com uma luz espectral. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Servi-me de mais um pouco de vinho. O líquido rubi girou na taça de cristal, denso e aromático. Eu não tinha pressa. A pressa é para quem deve. E naquela noite, a conta não era minha. Quando o toque cessou e o silêncio voltou a reinar, respirei fundo, apreciando a quietude da minha casa. As paredes revestidas de um papel de parede floral antigo pareciam me abraçar. Eram testemunhas mudas de décadas de sacrifício. Ali, naquele sofá onde eu estava sentada, costurei até meus dedos sangrarem para apagar o primeiro computador dele. Ali, chorei a morte da minha sobrinha, prometendo ao céu que o menino nada sofreria. O telefone tocou novamente. Insistente, estridente. Desta vez, atendi. Não disse alô. Apenas levei o aparelho ao ouvido e esperei. Vó? Vó? A voz de Felipe estava embargada. Uma mistura de fúria e pânico. Abafada pelo som ambiente de carros e buzinas. Ele não estava mais na festa. O que aconteceu? Cadê meu carro? O manobrista disse que um guincho levou. A senhora ficou louca? A serenidade que me habitava era algo novo, quase assustadora. Era a calma de quem segura a faca pelo cabo, e não pela lâmina. Boa noite para você também, Felipe, respondi, minha voz saindo suave, controlada, sem um traço da mágoa que me consumira horas antes. Já saiu da festa tão cedo? Pensei que a noite fosse ser longa com seus amigos, de sobrenome. Não muda de assunto! Ele gritou, e eu afastei o telefone do ouvido por um instante. O carro sumiu! O alarme disparou e todo mundo viu. Eu passei a maior vergonha da minha vida. E agora fui pagar um Uber Black para ir embora e o cartão não passou. Deu. Contate o emissor. O que a senhora fez? Tomei um gole do vinho, sentindo o sabor frutado na língua. Ah, meu filho, o sistema bancário é muito sensível. Menti.
com a naturalidade de quem negociava preços de seda importada com fornecedores turcos. Movimentações atípicas à noite, gastos excessivos. O banco bloqueia por segurança. É para o seu bem. Imagine se roubassem seu cartão, mas eu não gastei nada atípico. E o carro? Por que levaram o carro? Questões contratuais, Felipe. Parece que houve um problema com a reserva de domínio. Coisas burocráticas. Sabe como é? Eu sou velha. Talvez tenha esquecido de assinar algum papel na concessionária. Esquecido? Ele parecia incrédulo. A senhora comprou à vista. Vó, a senhora tem noção de que eu estou na calçada de smoking com a Marcela e o Gustavo rindo da minha cara? Eles tiveram que pedir o carro de aplicativo pra mim. Marcela, a namorada, filha de um desembargador, se não me falhava a memória. A menina que riu quando fui barrada. Que gentileza da parte deles, comentei seca. Bom, já que você está sem carro e sem cartão, sugiro que vá para casa descansar. Amanhã é domingo. Venha almoçar comigo. Almoçar? A senhora acha que eu tenho cabeça para almoço? Eu quero meu carro. Eu tenho que levar a Marcela para Angra na segunda-feira. Venha almoçar, repeti. Desta vez com um tom de comando que eu não usava desde que ele tinha 10 anos e se recusava-me a tomar banho. Vamos resolver essa papelada. Preparei os documentos do seu escritório também. Precisamos conversar sobre o futuro. Ele ficou em silêncio por um segundo. A menção ao escritório, o sonho dourado dele, financiado pelo meu suor, funcionou como uma isca perfeita. Tá, eu vou. Mas resolve essa porcaria do banco logo cedo, Divina. Eu não posso ficar sem crédito. Ele desligou na minha cara. Sem boa noite, sem benção, sem desculpe. Apenas o clique seco da linha caindo. Sorri para o telefone mudo. Durma bem, meu neto. Sussurrei para o nada. Porque amanhã você acorda num mundo diferente. A manhã de domingo nasceu com um sol impiedoso, típico daquela época do ano. Acordei cedo, não porque precisasse, mas porque o plano exigia precisão. Durante anos, meus domingos foram dedicados a agradar Felipe. Eu acordava às 6 para preparar a massa caseira que ele gostava, ou o empadão de frango com catupiry que ele devorava em minutos sem nem sentir o gosto. Naquele dia, porém, a rotina foi diferente. Fui para a cozinha, mas não com o avental florido de vovó querida. Vesti uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda azul marinho. Impecável. Prendi meu cabelo branco em um coque firme, sem deixar um único fio solto. Coloquei meus óculos de leitura pendurados por uma corrente dourada no pescoço. Eu não estava me vestindo para cozinhar. Estava me vestindo para presidir uma audiência. Decidi fazer um assado de panela. Uma carne de segunda, músculo, que exige tempo, paciência e pressão para ficar macia. Era uma metáfora adequada. Coloquei a carne na panela de ferro, temperei com alho, cebola, cominho e uma pitada generosa de pimenta do reino. O cheiro começou a invadir a casa. Um aroma denso, terroso, que lembrava as raízes, a terra, a realidade crua da vida. Nada de filé mignon ou camarões. Hoje comeríamos a verdade. Enquanto a carne cozinhava, fui ao meu escritório. A pasta azul estava lá, sobre a mesa. Dentro dela, a notificação de despejo, tecnicamente a extinção do comodato e o cancelamento das procurações bancárias. Siqueira, meu advogado fora eficiente, tinha me mandado os arquivos digitais na madrugada e eu os imprimi na minha velha impressora a jato de tinta. O som rítmico da impressão, zip, zip, soou como música para meus ouvidos. Organizei os papéis em uma pasta de couro preta, sóbria. Coloquei-a na mesa de jantar, bem ao lado do lugar onde Felipe costumava sentar, na cabeceira. Ele sempre sentou na cabeceira. O chefe da família sem nunca ter pago uma conta de luz. Hoje mudei a disposição. Coloquei o lugar dele na lateral. A cabeceira, aquela de espaldar alto, voltaria a ser minha. O relógio de pêndulo no corredor bateu 1 da tarde, quando ouvi o barulho de um motor lá fora. Não era o ronco suave da SUV blindada. Era o som engasgado de um carro popular de aplicativo.
Fui até a janela da sala, espiando por trás da cortina de renda. Felipe desceu do carro, batendo a porta com força. Ele vestia uma camiseta polo de marca e bermuda, óculos escuros no rosto para esconder, imagino, as olheiras de uma noite mal dormida e a ressaca. Mas ele não estava sozinho. Para minha surpresa e deleite estratégico, a namorada, Marcela, desceu logo atrás. Ela parecia entediada, digitando freneticamente no celular, com aquela postura de quem está fazendo um favor enorme ao mundo apenas por existir. Ótimo, murmurei. Plateia. Abri a porta antes que eles tocassem a campainha. Mantive minha postura ereta, as mãos cruzadas na frente do corpo. Vó! Felipe entrou como um furacão, passando por mim sem me olhar nos olhos. O cheiro de álcool velho e perfume caro ainda emanava dele. Que inferno foi conseguir um carro para vir para cá. O aplicativo não aceitava meu cartão. Tive que usar o da Marcela. Isso é humilhante. Marcela entrou logo atrás, dando um sorrisinho amarelo. Ela usava um vestido curto de verão e sandálias que custavam mais que a minha máquina de lavar. Oi, dona Divina, disse ela sem muita convicção. Desculpa, a invasão. Mas o Felipe estava tão nervoso que achei melhor não deixar ele vir sozinho. Imagina, querida, respondi com uma doçura que faria o açúcar parecer salgado. A casa é de vocês. Entrem. O almoço está quase pronto. Felipe jogou-se no sofá, bufando. Ele olhou ao redor da sala como se procurasse algo para chutar. A senhora ligou pro Beto? Onde está meu carro? E o banco? Já desbloqueou? Caminhei lentamente até a poltrona em frente a ele e sentei-me cruzando as pernas. Felipe, hoje é domingo. O Beto não trabalha e o gerente do banco está no clube com a família. Essas coisas não se resolvem no grito. Mas eu preciso do carro! Ele explodiu, tirando os óculos escuros e revelando olhos vermelhos. Meus amigos estão combinando de ir para a casa de praia do Lucas. Como eu vou aparecer lá de Uber? O que eu vou dizer? Que minha avó confiscou meu carro? Diga a verdade, sugeri, mantendo o tom neutro. Diga que houve um imprevisto administrativo. Imprevisto administrativo, ele repetiu com escárnio, virando-se para Marcela. Tá vendo? É disso que eu falo. Ela vive num mundo antigo. Acha que tudo é simples. Vó, meu nome é minha marca. Eu sou advogado agora. Advogado? Saboreei a palavra. Sim, falando nisso, vamos comer. A conversa flui melhor com o estômago cheio. Levantei-me e fui para a sala de jantar. Eles me seguiram. Felipe, relutante, arrastando os chinelos. Marcela, com aquele ar de superioridade antropológica, como se estivesse visitando uma tribo exótica. Quando Felipe foi sentar na cabeceira, coloquei a mão suavemente no encosto da cadeira. Não, meu filho. Hoje você senta ali. Apontei para a cadeira lateral, de frente para a janela onde o sol batia forte. Ele franziu a testa, confuso. Por quê? Eu sempre sento aqui. Mudanças, Felipe. A vida é feita de mudanças. Sente-se. Ele bufou, mas obedeceu, sentando-se com má vontade. Marcela sentou-se ao lado dele. Eu ocupei a cabeceira. Pela primeira vez em anos, eu via a mesa inteira a partir daquela posição de comando. Era uma vista agradável. Servia a carne. O molho escuro e espesso fumegava. Felipe olhou para o prato com desdém. Carne de panela? Achei que a senhora ia fazer aquele filé ao molho madeira. O filé acabou, Felipe. Às vezes a gente tem que se contentar com o que é substância, não com o que é aparência. Coloquei uma porção generosa no prato dele. Coma. Está macia. Desmancha na boca. O almoço transcorreu em um clima tenso. O único som era o tilintar dos talheres na louça de porcelana. Eu comia devagar, apreciando cada garfada, enquanto observava os dois. Felipe comia com raiva, engolindo sem mastigar. Marcela apenas remexia a comida, separando a gordura da carne com precisão cirúrgica. Então, dona Divina... Marcela quebrou o silêncio, tentando ser simpática, ou talvez apenas condescendente. O Felipe me contou que a senhora tem essa loja de tecidos há muito tempo. Deve ser cansativo, né? Nessa idade. Limpei os lábios com o guardanapo de linho.
O mesmo linho que meu neto desprezara na noite anterior. O trabalho dignifica, Marcela. O cansaço do trabalho é o melhor travesseiro que existe. Ruim é o cansaço de quem carrega o peso das aparências. Esse sim deve ser exaustivo. Ela piscou, pega de surpresa pela minha resposta afiada, mas disfarçou com um risinho nervoso. Felipe nem percebeu a alfinetada. Ele estava focado demais no próprio umbigo. Vó, sobre o escritório, ele disse de boca cheia. Eu preciso que a senhora assine o contrato de fiadora amanhã sem falta. O proprietário da sala na Avenida Brasil já está cobrando. E eu preciso liberar o limite do cartão para comprar os móveis. Eu vi uma mesa de vidro italiana que é a cara do sucesso. Apoiei os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. A pasta preta estava ali, ao alcance da minha mão. Mas eu ainda não a tocaria. Deixaria ele construir o castelo no ar um pouco mais. Uma mesa de vidro italiana, repeti pensativa. Deve ser cara. É um investimento, vó. A senhora não entende? Cliente rico não entra em escritório com móvel de Casas Bahia. Eu preciso passar credibilidade. Credibilidade, ecoei novamente. Interessante você usar essa palavra. Credibilidade vem de crédito, que vem de crer. Confiança. Você acha que passa confiança, Felipe? Claro que passo. Me formei entre os 10 melhores da turma. Sim, comigo pagando os melhores professores particulares. Mas diga-me, Felipe. Inclinei-me levemente para frente, fixando meus olhos nos dele. O que você sentiu ontem quando me viu na entrada da festa? O clima na mesa congelou. Marcela parou com o garfo no meio do caminho. Felipe soltou os talheres, que bateram ruidosamente no prato. Vó, não começa. Eu já expliquei. Explique para essa Marcela, então. Acho que ela não ouviu sua explicação. O que havia de errado com a sua avó? Ele ficou vermelho. Não de vergonha, mas de irritação. A senhora estava destoando. Aquele terninho bege, aquele broche velho. Parecia que a senhora tinha saído de um filme de 1950. Todo mundo lá estava de longo, de smoking. A senhora ia virar piada. Eu só quis proteger a senhora. Proteger-me, falei baixo, assentindo lentamente. Me mandando esperar no carro, no estacionamento, como se eu fosse sua empregada. Foi pro seu bem. Ele bateu a mão na mesa. E olha o que a senhora fez em troca. Mandou guinchar meu carro. Fez um escândalo. Quem agiu como criança aqui foi a senhora. Eu não me alterei. Minha pulsação estava firme. Olhei para Marcela, que agora olhava para o prato, visivelmente desconfortável. Marcela, você acha que uma avó que criou um neto sozinha, que pagou cada centavo da educação dele, que deu o carro, o apartamento, as roupas, você acha que ela merece esperar no estacionamento porque o terno dela é de linho e não de seda? Marcela abriu a boca, fechou, olhou para Felipe e depois para mim. Bem, cada família tem seu jeito, né? Exatamente, concordei. Cada família tem seu jeito. E nesta família, o jeito sempre foi o meu. Eu dou, ele recebe. Eu trabalho, ele gasta. Eu perdoo, ele esquece. Levantei-me da cadeira. A cadeira rangeu no chão de taco. Um som áspero. Peguei a pasta preta de couro. Mas ontem, Felipe, enquanto eu esperava naquele estacionamento escuro, sentada num banco de concreto, eu tive muito tempo para pensar sobre esse nosso jeito. Felipe olhou para a pasta. Os olhos dele brilharam, achando que ali estava a solução. Isso são os papéis do banco. A senhora assinou a fiança? Ele estendeu a mão, ansioso, quase ganancioso. Dá aqui. Eu levo no cartório amanhã cedo. Segurei a pasta contra o peito por um momento. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortá-lo com a faca de carne. Eu via a expectativa no rosto dele. A certeza arrogante de que a vovó tinha cedido, que o susto do guincho tinha sido apenas um lapso de uma velha senil e que agora tudo voltaria ao normal. Ele já estava planejando a viagem para Angra, a mesa italiana, a vida de príncipe herdeiro. Sorri. Um sorriso triste, mas final. Sim, Felipe. Aqui estão todos os papéis que definem o seu futuro.
Coloquei a pasta sobre a mesa e a empurrei suavemente na direção dele. Ela deslizou pelo verniz da madeira até parar diante de suas mãos ávidas. Abra! Acho que você vai se surpreender com o quanto eu investi no seu crescimento. Ele pegou a pasta, triunfante. Abriu o fecho de metal com um estalo. Voltei a me sentar, cruzei as mãos sobre o colo e esperei. A armadilha estava fechada. A execução silenciosa tinha terminado. Agora restava apenas o barulho da queda. O barulho do fecho da pasta de couro soou como um tiro seco. Um estalo metálico que reverberou pelas paredes da sala de jantar, fazendo com que, até a poeira suspensa nos raios de sol, parecesse congelar. Observei com uma calma que beirava a frieza cirúrgica os dedos de Felipe manusearem os documentos. Ele esperava encontrar o contrato de fiança do escritório, a salvação para sua vaidade ferida e para a sua conta bancária bloqueada. Ele esperava a redenção vinda das mãos calejadas da avó que sempre cedeu. Mas o que ele encontrou foi a realidade, impressa em papel timbrado e assinada com tinta indelével. Vi o momento exato em que a compreensão atingiu o cérebro dele. Foi como ver uma represa romper. Primeiro, a testa dele franziu em confusão, os olhos correndo pelas linhas iniciais da primeira folha. Depois, a boca se abriu levemente. Um ó mudo de incredulidade. E, por fim, a cor fugiu de seu rosto, deixando-o pálido, com aquela tonalidade doentia de quem acabou de descobrir uma doença terminal. O que é isso? A voz dele falhou, saindo aguda, quase infantil. Ele levantou os olhos do papel e me encarou, mas não havia mais arrogância ali. Havia pânico. Marcela, percebendo a mudança drástica na atmosfera, esticou o pescoço, curiosa e apreensiva. O que foi, Felipe? Ela não assinou? Felipe jogou o papel na mesa como se ele estivesse pegando fogo. Não é fiança nenhuma, ele gritou, a voz subindo uma oitava. Isso aqui é uma notificação extrajudicial. Extinção de comodato. Reintegração de posse. Vó, a senhora ficou louca de vez? Continuei sentada, a postura ereta na cabeceira da mesa, minhas mãos pousadas suavemente sobre o linho da toalha. Aquele mesmo linho que ele desprezara. Leia o resto, Felipe. Não pare no título. A educação que eu paguei deve servir para interpretar um texto simples. Ele puxou a segunda folha, as mãos tremendo visivelmente agora. Cancelamento de cartões adicionais. Bloqueio de contas vinculadas. Cobrança de valores indevidos. Ele lia frases soltas, engasgando a cada palavra. Vó, isso diz que eu tenho que sair do apartamento em 30 dias. 30 dias! E que o carro foi recolhido para abater parte de uma dívida de... Ele parou, olhando para o número no final da página. O valor somava os gastos dos últimos 5 anos. Faculdade, viagens, roupas, mesadas, o carro, o aluguel não cobrado. Era uma fortuna. O preço de um império. Dívida! Eu não tenho dívida com a senhora. A senhora me deu tudo isso. Foi presente. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás. O estrondo da madeira batendo no chão fez Marcela dar um pulinho de susto. Presente é o que se dá por amor e gratidão, Felipe. Minha voz saiu baixa, mas cortante como vidro quebrado. O que eu fiz foi um investimento. Investi em você. Investi na sua educação, no seu caráter. Mas parece que o ativo se depreciou. O produto final saiu com defeito de fábrica. Defeito? Ele riu, um som histérico e sem humor. Eu sou advogado. Eu me formei ontem. Eu sou o orgulho dessa família. Você é um homem de 24 anos que não tem onde cair morto se eu não assinar um cheque. Rebati, sem levantar o tom. Você disse que eu estava mal vestida, Felipe. Disse que eu envergonhava você na frente dos seus amigos ricos. E estava! Ele apontou o dedo para mim, o rosto retorcido de raiva. A senhora apareceu lá parecendo uma feirante. Aquilo é o meu mundo, vó. A senhora não entende o que é networking, o que é imagem. Imagem, repeti, saboreando a ironia. Vamos falar de imagem.
A imagem que você vende é a de um jovem rico, bem-sucedido, herdeiro. Mas a verdade, meu neto, é que essa riqueza não é sua. É minha. Esse terno de linho bege que você desprezou, ele foi comprado com o dinheiro de 40 anos de trabalho duro. Cada fio dele tem história. O seu terno de marca italiana foi comprado com o meu cartão, que acabei de cancelar. Marcela, que até então estava em silêncio, pegou a folha da mesa e leu rapidamente. Os olhos dela se arregalaram ao ver o valor da dívida e a ordem de despejo. Vi a engrenagem girar na cabeça dela. Ela era fútil, sim, mas não era burra. Ela sabia fazer contas. Sem o apartamento de luxo, sem a SUV blindada, sem o cartão ilimitado, Felipe era apenas um recém-formado desempregado com dívidas. Felipe, ela murmurou, largando o papel como se estivesse sujo. Isso é sério? O apartamento não é seu? Você disse que era herança do seu pai. Felipe virou-se para ela desesperado. É meu! Quer dizer, tecnicamente está no nome dela por questões fiscais, mas é meu! Ela só está fazendo um drama, Marcela. É coisa de velho. Amanhã ela esquece. Não vou esquecer. Interrompi, minha voz preenchendo a sala com uma autoridade que fez os dois se calarem. Ontem à noite, no estacionamento, enquanto eu esperava no escuro como você mandou, algo morreu dentro de mim, Felipe. A avó que aceitava migalhas morreu. O que restou foi a divina comerciante. E a divina comerciante não mantém negócios que dão prejuízo. Levantei-me da cadeira. Caminhei lentamente até a janela, de costas para eles, olhando para o jardim que eu mesma plantara. Você disse que seus amigos são ricos, que a família da Marcela tem sobrenome. Ótimo! Vá pedir ajuda a eles. Se eles são tão seus amigos, certamente vão te emprestar um carro, pagar seu aluguel nos jardins e financiar seu escritório na Avenida Brasil. Ouvi a respiração ofegante de Felipe às minhas costas. A senhora está blefando. A senhora não teria coragem de me deixar na rua. Eu sou seu neto. Sangue do seu sangue. Girei nos calcanhares e o encarei. Meus olhos deviam estar faiscando, pois ele recuou um passo. Sangue. Soltei uma risada seca. O sangue só serve para manchar o tapete se a gente não tiver cuidado. Você usou esse argumento a vida toda. Sou órfão. Sou seu único neto. Usei isso como desculpa para te mimar, para tentar preencher o buraco que a morte da sua mãe deixou. Mas criei um monstro. Um parasita que suga o hospedeiro e depois reclama do gosto do sangue. Dei um passo em direção a ele. Você quer saber o que é ser rico, Felipe? Rico é quem não deve nada a ninguém. Rico é quem pode entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, com a roupa que quiser, porque sabe quem paga as próprias contas. Eu sou rica. Você? Você é um mendigo disfarçado de príncipe. E o baile acabou. A carruagem virou abóbora. Ou melhor, virou um guincho da seguradora. Felipe parecia ter levado um soco físico. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, procurando argumentos, mas não havia nenhum. A realidade financeira era um muro de concreto contra o qual ele acabara de colidir a alta velocidade. Mas e o escritório? Ele sussurrou, a arrogância dando lugar a um desespero genuíno. Eu já contratei a arquiteta. Já dei a entrada nos móveis com o cartão que a senhora bloqueou. Vó, eu vou ser processado. Meu nome vai pro Serasa antes de eu começar a advogar. Bem-vindo ao mundo real. Respondi, implacável. No mundo real, quando a gente gasta o que não tem, a gente paga o preço. Sugiro que cancele a arquiteta. E a mesa italiana. Talvez você possa começar atendendo em casa. Ah, não, espere. Você não terá casa em 30 dias. Talvez na garagem de algum amigo rico? Marcela levantou-se. Ela ajeitou o vestido, pegou a bolsa de marca que estava sobre o sofá e olhou para Felipe com um misto de pena e desprezo. Felipe, eu preciso ir. Tenho um almoço com meus pais. O quê? Felipe segurou o braço dela. Marcela, não! Você vai me deixar aqui? A gente ia para Angra. Me ajuda a falar com ela. Marcela soltou o braço com delicadeza, mas firmeza. Angra já era, Felipe. Sem carro, sem clima. E, sinceramente,
Ela olhou para mim e depois para ele. Sua avó tem razão. É muito feio o que você fez. Mentir sobre o apartamento. Dizer que era dono de tudo. Meus pais detestam mentira. Marcela! Ele gritou. Mas ela já estava caminhando para a porta. Tchau, dona Divina. Desculpe o transtorno. E... belo terno. Linho é clássico. Ela lançou essa última frase como um dardo envenenado na direção de Felipe e saiu, batendo a porta da frente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe estava parado no meio da sala, olhando para a porta fechada, abandonado pela plateia que ele tanto queria impressionar. Ele estava sozinho, apenas ele e a velha mal vestida. Ele se virou para mim lentamente. Havia lágrimas nos olhos dele agora. Lágrimas de raiva, de humilhação, de medo. A senhora está feliz agora? Ele sibilou, os dentes cerrados. A senhora destruiu minha vida. Destruiu meu namoro. Destruiu minha reputação. Tudo por causa de um orgulho besta. Eu não destruí nada, Felipe. Respondi sentindo uma paz estranha me invadir. Era a paz de quem finalmente solta um peso morto, que carregava nas costas há anos. Eu apenas parei de construir por você. A fundação era podre. Tudo o que caiu hoje foi o que você construiu sobre mentiras e ingratidão. Fui até a mesa, peguei a pasta de couro e estendi para ele novamente. Leve isso. Leia com atenção. Seu prazo de 30 dias começa a contar a partir de amanhã, segunda-feira. E Felipe... Ele me olhou, derrotado, segurando a pasta como se pesasse uma tonelada. O quê? Não me chame de vó. Pelo menos não até aprender o que essa palavra significa. Para fins contratuais, sou a proprietária do imóvel que você ocupa indevidamente. Agora saia da minha casa. Quero terminar meu vinho em paz. Ele ficou parado por um momento, a boca tremendo, como se fosse explodir em xingamentos ou cair de joelhos pedindo perdão. Mas a minha expressão era de pedra. Eu era uma estátua de mármore, impenetrável. Ele viu que não havia brecha, não havia fresta por onde a manipulação pudesse entrar. Felipe deu as costas, os ombros caídos, a postura de galã desfeita, e caminhou em direção à saída. Ele parecia menor, parecia ter encolhido dentro daquela roupa de marca que agora parecia uma fantasia ridícula. Quando a porta bateu atrás dele, não senti remorso. Não senti a dor aguda que costumava sentir quando ele me ignorava. Senti apenas o silêncio. Mas não era o silêncio da solidão que me acompanhara por décadas. Era o silêncio da limpeza. O ar parecia mais leve, como se uma tempestade tivesse passado e levado embora todo o lixo acumulado. Voltei para a mesa de jantar. O prato dele estava intocado, a carne esfriando. O meu prato estava vazio. Servi-me de mais uma taça de vinho. O líquido rubi brilhou contra a luz da tarde. Caminhei até o espelho do aparador. Olhei para o meu reflexo. Vi as rugas, os cabelos brancos, o broche de camafeu na gola da blusa de seda. Eu não vi uma velha triste. Vi uma mulher que acabara de recuperar a própria vida. Uma mulher que, aos 74 anos, teve a coragem de amputar um membro gangrenado para salvar o resto do corpo. Um brinde a você, divina, sussurrei, erguendo a taça para o espelho. Você demorou, mas chegou. Bebi o vinho. Tinha gosto de vitória. E a vitória, descobri naquele momento, não precisava de plateia, nem de aplausos, nem de carros importados. A vitória era silenciosa e vestia-se com a dignidade de quem sabe o seu valor. Mas a história ainda não tinha acabado. Eu sabia que Felipe, acuado e sem recursos, tentaria uma última cartada. O desespero faz as pessoas cometerem erros, e eu estaria pronta para o próximo movimento. Afinal, eu não tinha apenas tirado o chão dele. Eu tinha tirado o teto, as paredes e o céu. E quando um homem perde tudo, ou ele cresce, ou ele se torna perigoso. Eu pagaria para ver. Os dias que se seguiram àquele almoço de domingo não foram marcados por gritos ou novas discussões, mas por um silêncio operoso, quase industrial. Era o som de uma vida sendo desmontada e outra sendo erguida sobre os mesmos alicerces, porém com uma arquitetura completamente diferente.
Eu não fiquei sentada esperando o arrependimento dele, pois sabia que o arrependimento de quem tem o ego ferido não é genuíno. É apenas uma estratégia de sobrevivência. Felipe não sentia falta de mim. Sentia falta do meu cartão de crédito. E essa certeza, por mais dolorosa que fosse, foi o bisturi que usei para cauterizar a ferida. Na segunda-feira de manhã, Siqueira, meu advogado, ligou para confirmar que a notificação de extinção de comodato havia sido entregue formalmente. Felipe não estava no apartamento para receber. O porteiro informou que ele tinha saído com malas na noite anterior, provavelmente para se refugiar na casa de algum daqueles amigos de sobrenome. Sorri ao imaginar a cena. A hospitalidade dos ricos costuma ser vasta para festas e banquetes, mas estreita e fria para hóspedes falidos que chegam com a vida em caixas de papelão. Eu não fui atrás dele. Não liguei para saber se ele tinha comido, se tinha onde dormir. Durante 24 anos, fui o colchão que amortecia suas quedas. Agora, eu era o chão duro da realidade. Vendi o apartamento da Rua das Acácias 2 semanas depois. Foi uma transação rápida. O mercado imobiliário estava aquecido e a localização era privilegiada. Quando entrei no imóvel pela última vez, para assinar a vistoria de entrega das chaves aos novos proprietários, senti um aperto no peito. Mas não era saudade, era luto. O apartamento estava vazio, mas as paredes gritavam a ingratidão. Havia marcas de sapatos no rodapé, manchas de vinho no carpete que eu mandara instalar e um cheiro persistente de cigarro e negligência. Ele nunca cuidou daquilo porque nunca lhe custou nada. O que vem de graça a gente não estima. A gente consome, com o dinheiro da venda, uma quantia que me faria viver com conforto pelo resto dos meus dias, mesmo se eu decidisse fechar a loja e passar o dia vendo novelas. Fiz algo que a velha divina jamais faria. Não guardei na poupança para o futuro do neto. Não comprei outro imóvel para alugar. Eu investi em mim. Contratei uma empresa de reformas e fechei a Tecidos Divina por 1 mês. Mandei derrubar as paredes velhas, trocar o piso de cerâmica encardido por um porcelanato elegante, instalar uma iluminação de galeria de arte. A fachada, antes tímida e antiquada, ganhou um letreiro dourado e vitrines amplas. Quando reabri, não era mais apenas uma loja de tecidos. Era um ateliê de sonhos. E eu, a proprietária, estava lá todos os dias, não mais curvada atrás de um balcão poeirento, mas sentada em uma cadeira de design, vestindo meus linhos e sedas, atendendo com hora marcada. E Felipe? As notícias chegavam, como sempre chegam, em cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Soube que a estadia na casa do amigo rico durou exatos 3 dias. A mãe do rapaz, uma socialite que eu conhecia de vista, não tolerou a presença de um agregado, sem carro e sem perspectivas. Depois disso, ele pulou de sofá em sofá, até que a boa vontade alheia se esgotou junto com o limite do cartão que eu bloqueara. Felipe teve que aprender, na marra, a lição que eu tentei ensinar com amor e falhei. Ele foi despejado do Olimpo. Sem o escritório montado, sem a mesa italiana, sem a pompa, ele não conseguiu captar clientes. O direito é uma profissão cruel para quem não tem costas quentes ou uma vontade de ferro para trabalhar. Ele tentou usar o sobrenome da família da ex-namorada, Marcela, mas soube que o pai dela, o desembargador, proibiu que o nome dele fosse mencionado em qualquer roda social. A reputação dele, construída sobre pilares de areia, desmoronou na primeira maré alta. Cerca de 3 meses depois do incidente na formatura, numa tarde chuvosa de terça-feira, a sineta da porta da minha loja tocou. Eu estava organizando uma remessa de sedas pura que tinha acabado de chegar da Ásia. O cheiro de chuva misturado com o tecido novo me trazia uma paz indescritível. Levantei os olhos e o vi. Ele estava magro. O cabelo, antes impecavelmente cortado em barbearias gourmet, estava comprido e sem corte. Vestia uma camisa social que eu reconheci, uma das que eu dera, mas estava amassada e com o colarinho puído.
Não havia relógio de marca no pulso, nem arrogância no olhar. Havia apenas cansaço. Ele parou diante da minha mesa. Não se sentou, pois eu não oferecia a cadeira. "Oi, Divina!" ele disse, a voz rouca. Não me chamou de vó. Pelo menos isso ele tinha aprendido. "Boa tarde, Felipe. Veio comprar algum corte de tecido? Temos uma lã fria excelente para ternos. Está em promoção." Ele engoliu em seco, olhando para o chão. "Não, eu vim devolver isso." Ele tirou do bolso algo pequeno e colocou sobre a mesa de vidro. Era a chave reserva do meu carro velho, o sedã prata, que ele guardava para emergências, embora nunca tivesse se dignado a dirigi-lo. E ao lado da chave colocou uma pequena caixa de veludo azul. Abri a caixa. Dentro estava o broche de camafeu da minha mãe, o mesmo que eu usava na noite da formatura. "Onde você pegou isso?" perguntei, sentindo um arrepio frio. Eu tinha dado falta dele semanas atrás, mas achei que tinha perdido na confusão da reforma. "Eu peguei naquele domingo antes de sair da sua casa", ele confessou, sem me encarar. "Eu ia vender. Estava desesperado. Um joalheiro no centro me ofereceu R$ 500 pelo ouro da moldura. Senti meu estômago revirar. Ele tinha roubado de mim. Tinha roubado a única lembrança física que eu tinha da minha mãe para pagar, provavelmente, 1 ou 2 noites em um hotel barato ou bebida. "E por que não vendeu?" Minha voz saiu firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. "Porque quando ele ia derreter..." Eu olhei para a peça. Lembrei da senhora usando na formatura. Lembrei do que eu disse. Ele respirou fundo, tentando controlar o choro que ameaçava vir. Coisa de velho, coisa de pobre. Mas aquele joalheiro olhou com tanto respeito para a peça. Disse que era uma antiguidade que tinha história. E eu percebi que eu não tinha história nenhuma. Eu era só um moleque vendendo as joias da avó. Fiquei em silêncio, tocando a superfície fria do camafeu. "Eu estou trabalhando, Divina." Ele continuou, limpando aqui o nariz com a manga da camisa. "Num escritório de contabilidade no arquivo. Ganho 2 salários mínimos. Moro numa pensão no centro. É um quarto pequeno. Tem cheiro de mofo, mas eu pago. Com o meu dinheiro." Olhei para ele. Realmente olhei. A arrogância tinha sido lixada pela vida. O verniz barato tinha saído, deixando a madeira crua exposta. Ainda era uma madeira verde, cheia de nós e imperfeições. Mas era real. "E o que você quer aqui, Felipe? Veio pedir o apartamento de volta? O carro?" "Não." Ele balançou a cabeça veementemente. "Eu vim pedir desculpas. Não porque eu quero algo em troca, mas porque eu sinto falta da senhora. Não do dinheiro. Sinto falta do empadão de domingo. Sinto falta de ter alguém que se importa se eu estou vivo ou morto." Aquelas palavras poderiam ter derretido meu coração meses atrás. Eu teria levantado, abraçado, chorado junto, prometido o mundo. Mas a Divina que estava ali tinha cicatrizes que não permitiam mais esse tipo de entrega imprudente. Fechei a caixa de veludo e a guardei na gaveta. "Eu aceito suas desculpas, Felipe. E aceito a devolução do que é meu." Ele esperou, talvez aguardando o convite para voltar para casa, para o quarto antigo, para a vida mansa. "Fico feliz que esteja trabalhando." Continuei, mantendo a distância segura. "O trabalho organiza a mente e limpa o caráter. Continue pagando sua pensão. Continue acordando cedo. É assim que se constrói um homem." "Só isso?" ele perguntou, uma ponta de decepção na voz. "A senhora não vai... A gente não vai voltar a ser como antes?" Levantei-me e caminhei até a vitrine, observando o movimento da rua. O sol tinha saído depois da chuva, refletindo nas poças d'água. "Nada volta a ser como antes, meu filho. O tecido, uma vez rasgado, pode ser remendado, mas a cicatriz da costura sempre estará lá. Nós podemos ter uma relação, sim, mas será uma relação nova, de adultos. Você não é mais meu dependente, e eu não sou mais seu caixa eletrônico. Se quiser vir almoçar no próximo domingo, pode vir, mas traga a sobremesa. Paga com o seu salário." Ele ficou parado por um momento, processando a nova regra do jogo. Então, assentiu lentamente. "Tá bom, eu levo um sorvete."
De flocos. Que a senhora gosta? Gosto, concordei. Às 13 horas. Não se atrase. Quando ele saiu da loja, o sino tocou novamente. Vi ele caminhar pela calçada, misturando-se à multidão. Ele não andava mais como um príncipe herdeiro, mas como um trabalhador comum, cansado, porém digno. E aquilo, estranhamente, me deu mais orgulho do que vê-lo com o diploma de direito na mão. 6 meses depois daquela visita, fiz algo que adiei por toda a minha vida adulta. Deixei a loja sob os cuidados da minha gerente de confiança, fiz as malas e fui para o aeroporto. O destino? Itália. Mas não fui em excursão de idosos, visitando igrejas em ritmo frenético. Fui sozinha. Aluguei um pequeno apartamento em Florença, com vista para o rio Arno. Passei 3 semanas lá. Visitei fornecedores de tecidos, toquei em veludos que custavam mais que um carro popular, bebi vinhos que aqueciam a alma. Caminhei pelas ruas de paralelepípedos, sentindo-me viva, vibrante. Eu usava meus chapéus, meus linhos, meu camafeu e recebia olhares de admiração de homens da minha idade e até mais jovens. Não porque eu fosse rica, mas porque eu exalava liberdade. Numa tarde, sentada em um café na Piazza della Signoria, escrevi um cartão postal. Não era um texto longo nem sentimental. Felipe, a seda italiana é resistente porque suas fibras são entrelaçadas com paciência. Espero que esteja tecendo sua própria vida com cuidado. O sorvete aqui é melhor que o nosso, mas o seu esforço tem um sabor que dinheiro nenhum compra. Com afeto, Divina. Coloquei no correio e segui meu passeio. Eu não estava preocupada se ele estava comendo bem, se tinha apagado a luz. Eu sabia que se ele caísse, teria que levantar sozinho. E essa era a maior prova de amor que eu poderia dar. A permissão para ele crescer. Voltei ao Brasil renovada. A Tecidos Divina continuou prosperando. E eu me tornei uma referência na cidade. Mulheres vinham me pedir conselhos não só sobre moda, mas sobre a vida. Elas viam em mim não uma solteirona que ficou para a titia, mas uma matriarca poderosa que não precisou de marido para construir um reino. Felipe continuou no emprego. Foi promovido a assistente administrativo. Terminou com a Marcela definitivamente. Soube que ela se casou com um herdeiro de banco logo depois. E começou a namorar uma professora de escola pública. Uma moça simples e de sorriso fácil. Eles vêm almoçar comigo quinzenalmente. Ele traz o sorvete, ela traz flores colhidas no jardim dela. Ele nunca mais me pediu um centavo. E eu nunca mais ofereci. O carro? A SUV preta foi leiloada pelo banco para cobrir parte da dívida. E o restante ele está pagando parcelado, descontado do salário dele. Ele anda de ônibus. E dizem que isso faz bem para a humildade. Eu comprei para mim um carro novo. Um conversível vermelho. Porque decidi que combinava com meus batons. Hoje, aos 75 anos, olho para trás e vejo que aquela noite horrível na formatura não foi o fim. Foi o parto doloroso de 2 novas pessoas. Felipe nasceu para a realidade e eu nasci para mim mesma. Muitas mulheres da minha idade acreditam que sua missão na Terra é servir até o último suspiro, que devem aceitar migalhas de afeto em troca de suas aposentadorias e esforços. Acreditam que a solidão é um castigo e que suportar desrespeito de filhos e netos é carregar a cruz. Eu lhes digo, desçam da cruz. A madeira dela serve para construir coisas muito mais úteis, como uma mesa farta onde só senta quem te respeita, ou uma porta forte que você pode trancar quando o mundo lá fora não te merece. Não tenham medo de serem chamadas de egoístas, de duras ou de loucas. O amor verdadeiro não humilha, não esconde e não manda esperar no carro. O amor nos convida para a sala principal, nos oferece o melhor lugar à mesa e celebra cada ruga do nosso rosto como se fosse uma linha de um livro sagrado. Eu sou divina e finalmente minha vida faz jus ao meu nome. Não porque sou santa, mas porque sou dona do meu próprio destino. E acreditem, minhas queridas, nunca é tarde para pegar a tesoura e cortar o que não serve mais.
para que o novo possa, enfim, florescer. A velhice não é o fim da linha. É apenas o momento em que, se tivermos coragem, paramos de costurar para os outros e começamos a vestir a nossa própria alma com a gala que ela merece. E quanto ao meu neto, bem, ele aprendeu que o linho pode amassar, mas jamais perde a nobreza. E que a avó dele, aquela senhora de bege, é feita de um material que ele levará a vida inteira tentando igualar. Mas agora, ele tenta com as próprias mãos. E isso, no fim das contas, é o único legado que realmente importa.